Lembrando, rapaziada, que suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Não somente isso, também tem roupas, acessórios para treinos, enfim, tudo do mais alto nível você encontra lá. Não esquece de usar o cupom Carlos que ajuda muito. Muito obrigado. Fala, rapaziada, tranquilidade, Carlos Analistia aqui. E hoje, pessoal, não temos 3 assuntos para conversar. Temos 3 atualizações pra gente analisar. Aí é diferente, né, meu parceiro? Começando primeiro, tá com uma aqui que é bem interessante porque é completa, a do Zancanelli. Ele mostrou o físico todo. Quem tá acompanhando, tá, os vídeos aqui no canal, tá percebendo o quanto eu tô impressionado com o físico do Zanca nessa reta final. Não é segredo pra ninguém, até porque, né, pessoal, o físico dele tá extremamente clássico. Ele trouxe algumas melhorias extremamente difíceis de ver outros atletas conseguindo fazer. Resumindo, tá? O cara tá diferente. Então vamos ver essa sequência aqui de poses dele e depois eu faço aí umas considerações finais, beleza? Começando, claro, com o duplo bíceps de frente. Aqui eu sou obrigado a repetir o que eu falei na primeira análise que eu fiz do Zanca alguns dias atrás. É bizarra a transformação do quadríceps. E como ele tá com muito detalhe, né, muita separação, ficou assim extremamente impressionante, tá? Eu ainda continuo com a mesma visão em relação à proporção, tá certo? Assim, desse ângulo, cara, falando especialmente desse ângulo, tá, pessoal? Ele me parece muito dominante de quadríceps em comparação com a parte superior. Não que seja algo completamente negativo, beleza? Até porque essa projeção a mais no vasto lateral ajudou muito, né, cara, para que a linha de cintura dele ficasse mais fina. Porém, eu tenho a impressão de que se ele adicionar um pouco mais de bíceps, né, no futuro, óbvio, tá? Ele vai ficar ainda mais harmonioso no geral. Então dá pra dizer que a harmonia dele no duplo bíceps de frente hoje não tá perfeita. Porém, obviamente, né, tá muito boa, muito acima da média. Inclusive, pessoal, não é querendo comparar agora, tá certo? Porque já já vamos falar exclusivamente do Menegatti, mas olha o último duplo bíceps de frente dele postado. A proporção, cara, do bíceps e tríceps, ela tá perfeita com o quadríceps. No caso do Zanca, é nítido, né, cara? Parece que, assim, o bíceps, lembrando, tá, pessoal, por esse ângulo, ficou um pouco pra trás, entendeu? Em relação ao tríceps, né, que tá muito abaloado, e isso deixou a parte de baixo muito dominante no geral. Mas dando um resumo aqui, pessoal, nesse duplo bíceps de frente, pernas extremamente fortes, né? É o ponto principal aí da pose, sem dúvidas. Linha de cintura muito fina e bem marcada ali nos gomos abdominais, o que dá um aspecto bem bonito, né, cara, pra região central ali da pose, tá certo? Dorsais com V-taper muito bom, sendo que parece que ele tem uma leve assimetria aqui, né, na projeção da dorsal direita, da nossa perspectiva. Eu preciso falar isso porque vocês sabem, né, rapaziada? Não pode deixar a chatice sair aqui do canal. O cara tem que ser aquilo, né, mas tem que ser aquela análise ali imparcial. Não vou tá cobrindo pequenas coisas, tá? Enfim, tá? Os braços aí, né, cara, com um desenho muito bonito, porém, no fim das contas, pose extremamente boa. Indo pro peitoral de lado, pessoal, uma surpresa positiva, tá? Ele corrigiu a pose. Olha como agora não existe mais esse gap entre o braço de trás e o corpo dele. Então, assim, ele torna, né, a pose mais preenchida. Ele ficou mais fluido na pose como um todo. Isso, claro, né, valorizou muito o arredondamento do peito, que agora tá mais fluido com os ombros, e a região do braço também como um todo, tá? Então, todos esses grupamentos musculares bem importantes da parte superior estão fluindo, cara, de maneira quase que perfeita. A única coisa que eu me pergunto aqui, tá, com todo respeito, é o seguinte, cara, será que o Zanca, ele não se beneficiaria se ele mudasse a base atual da perna dele nessa pose? Vou dar um exemplo aqui, tá, inclusive, e se fosse parecida com a do Justin Badurina? Se você já viu, cara, você deve ter percebido que a pose dele, né, a base ali, a perna da frente no caso, ela é bem diferente em relação ao posicionamento. Inclusive, tá, é impossível negar que assim ele consegue extrair muito do posterior da perna e ainda consegue contrair o glúteo na pose, o que é muito importante. E como o Zanca claramente tem uma dificuldade, né, cara, para marcar o glúteo, e muitas vezes quando ele consegue, né, acaba digamos assim, também contraindo o posterior, então ele fica menor, né, cara, nesse processo. Todo mundo sabe que não é bacana você tá contraindo o posterior de perna quando você tá fazendo o peitoral de lado, né, porque você acaba perdendo volume. Eu fico me perguntando, será que não seria inteligente realmente mudar? Tanto é, pessoal, que aqui no final da pose, o Zanca, ele relaxa um pouco mais o posterior dele, e olha isso aqui, cara, ele fica até mais alto, né, na pose, e olha o tamanho que fica, entendeu? A estética que ele consegue trazer para a parte inferior, e a separação fica nítida, né, entre a parte lateral frontal da perna, posterior e glúteo. Então, assim, todas essas 3 regiões ficam muito bem separadas, o que quando ele tá fazendo o peitoral de lado, às vezes ele não consegue trazer tão bem assim, porque, pessoal, acaba que o glúteo, ele se junta com o posterior, né, isso acaba tirando aquele vínculo, tá, que separa essas 2 regiões, e isso, né, obviamente no processo tira o volume do glúteo. Aqui lado a lado no comparativo dá pra gente inclusive ter uma noção, né, cara, de como poderia ficar a perna dele com esse ajuste aí que eu acabei de citar. Dá pra ver nitidamente como o posterior, ele iria ficar muito mais valorizado, e a separação, como eu falei pra vocês, né, entre todos os grupamentos ali ficariam mais evidentes. E, inclusive, pessoal, eu fiz essa outra comparação aqui pra mostrar ainda, tá, de uma maneira melhor, acredito eu, como a base mais alta poderia ajudar o Zanca nessa questão. Então, assim, fica
Fica, obviamente, né, a critério dele fazer isso, tá? Mas falando sobre a pose atual, eu achei o ajuste na parte superior muito válido, tá? No geral, adicionou muito preenchimento pra ele. Mas na parte inferior, eu ainda tô achando que tá deixando um pouco a desejar. Isso eu quero deixar claro, tá? Eu tô sendo chato aqui, mano, não é porque eu quero arrumar motivo pra criticar. Não, mano, é que eu quero ver todo mundo no seu melhor, tá? E o Zanca, obviamente, não foge dessa lista, tá certo? Eu quero ver ele performando, fazendo as poses todas perfeitas, então por isso que eu tô sugerindo algumas coisas aí que talvez possa melhorar muito, né? O visual do físico dele, tá? Preciso, né, deixar claro isso aqui, porque algumas pessoas acham que eu tô criticando aqui só por criticar, né? Se esse fosse o caso, pessoal, não tava tentando passar uma dica, entendeu? O que eu tô fazendo aqui é definitivamente uma crítica construtiva. Eu sei que é uma parada um pouco chata, né? Tem aquilo lá, o que você construiu pra tá querendo dar dica construtiva, enfim. Aceito como você quiser, tá? Agora, pessoal, vamos pro duplo bíceps de costas. E, cara, essa pose do Zanca tá muito boa hoje, tá? É a minha segunda pose favorita aí do Zanca. Sobre a fluidez da parte superior e o nível de 3D que ele tem, eu não preciso nem mais comentar, né? No último vídeo vocês viram ali como eu expliquei aquela região. Assim, o nível de marcação, né, cara, que ele tem, de detalhe, enfim, não vou comentar mais não. Na parte inferior também é muito nítido, né, cara? É super diferenciado o que ele tem ali nos posteriores de perna, o jeito que ele consegue marcar realmente é muito massa. Então, se isso são coisas óbvias, eu quero esclarecer algo aqui bem importante pra vocês que eu não falei nos outros vídeos, na verdade eu não mostrei um exemplo, né? O que faria o Zanca ter essa pose como mais forte dele atualmente? Tipo assim, deixar de ser a top 2 pra mim e ficar top 1. Obviamente, né, pessoal? Afinar mais a pele ali da parte baixa da dorsal, né? Pra deixar ela ainda mais marcada com aquele aspecto de mais densidade, né? Porque é nítido que a pele da dorsal do Zanca, de vez em quando, né, acaba não acompanhando o resto do físico dele, né? Realmente é a parte mais grossa ali do físico dele em termos de textura de pele e também, obviamente, fibrar o glúteo. Só que toda vez que eu falo isso, né, de fibrar o glúteo, eu recebo algumas mensagens perguntando: Carlos, mas é possível o Zanca fibrar o glúteo? E essa pergunta faz sentido, né, pessoal? Porque tem algumas pessoas que, geneticamente falando, têm uma dificuldade enorme para isso. E respondendo, sim, é possível, tá? Olhem essa versão aqui do Zanca. Esse aqui, pra quem não sabe, é o Zanca lá no Fitpira, tá? Que ele foi campeão. E, cara, olha como tava a questão do condicionamento dele no glúteo. Olha essa pose aqui. E aí, consegue ou não fibrar essa região? É óbvio que dá, tá, pessoal? O problema é que ele não conseguia equilibrar muito bem isso, né? E levando em consideração que o Cresacito possa trazer algo diferente aí do Zanca, a minha opinião sobre essa pose já tá clara, né? Por enquanto ela tá muito estética, muito 3D, muito bonita. E se ele condicionar mais, ela tem um potencial enorme para fazer um estrago nesse Arnold Classic Ohio. Agora, pessoal, abdominais e coxas, tá? Com o abdômen cravado aqui, é óbvio, né, que, assim, apesar dela tá bem boa dentro da medida do possível do que o Zanca pode trazer, tá? Até porque ele tem uma limitação genética ali na parte do abdômen, vocês sabem, né? A parte baixa ali dos gomos não marcam tanto assim, isso aí dificilmente ele vai conseguir alterar, tá certo? Então, aqui eu acredito que dá pra dizer que tá uma pose boa, né? Até porque ele é limitado, não tem muita coisa que ele não pode fazer. Porém, assim, com vácuo, pessoal, assim, minha opinião continua a mesma, tá? Contraste muito bom da largura das dorsais pra linha de cintura, as pernas, cara, absurdamente fortes, com detalhes, assim, surreais. Mano, é uma pose hoje que ele pode ficar tranquilo. Eu tinha explicado pra vocês no outro vídeo, né? E se for, cara, com esse vácuo aí durante todo o round, né, da pose, quando os árbitros pediram abdominais e coxas ele conseguir segurar o vácuo, cara, ele não deve ter muito problema não, tá batendo de frente com os outros atletas aí nessa pose. Agora, pessoal, vamos pra minha pose preferida. Pessoal, fala sério, o que é isso aqui, mano? Essa pose tá um absurdo. E como essa dorsal aqui do Zanca, como eu falei recentemente, né, tá ligeiramente mais larga, né? Vocês viram ali no duplo bíceps de frente, ficou excelente demais, cara, a silhueta. O arredondamento da dorsal tá muito harmônico com o arredondamento do vasto lateral, então tem essa fluidez, entendeu? Contrastando com a linha de cintura. E bom, pessoal, como eu comentei sobre essa pose do Zanca aí no último vídeo, né, que falamos sobre ele, e eu fiz uma análise bem completa sobre essa pose, eu não vou me estender muito, eu só vou falar duas coisas, tá? Primeiro, lembram daquela pose clássica do Menegatti em relação à base que eu comentei aqui no canal, sobre o duplo bíceps de frente, sobre a base dele no geral quando ele ficar de frente? Então, quem tá acompanhando o canal sabe que ele mudou o jeito de posicionar, né, os adutores, e eu tava falando, né, cara, que isso aí talvez poderia prejudicar um pouco a estética dele, né, alguns quesitos ali, o vasto lateral, é da perna de trás, um pouco da dorsal. Olha isso aqui agora, tá? Mano, é o seguinte, eu acho, tá, que no duplo bíceps de frente o Matheus Menegatti talvez não tenha tantos problemas, mas aqui na pose clássica, olha esse comparativo, cara. Tipo assim, hoje, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá certo? O Menegatti, ele tá infinitamente melhor. Então, trazendo mais condicionamento, trazendo um aspecto mais denso, mesmo errando essa pose, né, a pose clássica, ele ainda vai ficar absurdo. Porém, pessoal, esquece esses aspectos e pensa somente na silhueta do atleta. Aí eu te pergunto, quem é que tá melhor? Cara, a real é que essa pose do Menegatti, desse jeito aqui, ela ficou muito desconfortável de ver, sabe? O Zanca, olha como ele tá muito mais posturado, né, cara, mais natural na pose. E com essa evolução bizarra que o Zancanelli tá apresentando,
cara, eu não sei, tá? Tipo assim, o Zanca ele tá bizarro demais, então quem errar tá sujeito a perder posições e não dá pra arriscar uma pose um pouco mal feita ou um pouco inferior a poses antigas não, tá certo? E sim, esse aqui é um recado direto pro Matheus Menegatti, tá? Ele é um cara que dificilmente você vai olhar pro palco, ele posando e você vai falar, pô, o cara tá posando mal. Não, tá? Não é esse o caso, o cara realmente é um absurdo, até entre aspas errando ele vai acertar, porém, cara, esses detalhes importa. No caso, nessa pose clássica, né, ele colocou a mão ali muito baixo, né, geralmente ele colocava ali mais próximo da caixa torácica, a base da perna também tá muito esquisita, ele tá muito lateralizado, tá perdendo um pouco do vasto lateral de trás, da dorsal, enfim, já expliquei pra vocês no outro vídeo, e por esse comparativo aí vocês veem qual é o impacto que eu tava prevendo que poderia acontecer, certo? Acaba que esses pequenos detalhes fazem muita diferença na questão estética, e o Zancanelli claramente ele tá se atentando a isso, né, cara, ele tá posando muito bem, muito confiante, ele tá trazendo o máximo dele em referente a isso. E já que entramos no assunto do Menegatti, vamos falar dele, tá? Porque assim, o cara, ele era considerado ainda cru, né, até um certo tempo atrás. Eu acredito que até rumo a esse Arnold, uma das maiores preocupações que tínhamos com ele era em relação ao aspecto muscular que ele iria trazer. E o cara tá desse jeito aqui, meu irmão. É sério, ele tá se transformando a cada dia, tá? O aspecto dele tá incrível demais em relação a alguns meses atrás. Olha esse peitoral de lado aqui, a separação do braço, o volume do ombro, o aspecto do peitoral, tipo, ele tá muito diferente. E o que me deixa confiante em esperar, né, uma versão renovada do Menegatti não são só essas atualizações aqui da parte superior do físico dele, tá? Eu sei que ele tá incrível, com certeza, mas você prestou atenção no aspecto da perna dele nesse duplo bíceps de frente aqui? Inclusive, aqui eu faço uma crítica pro Menegatti, tá? Olha eu de novo, né? Mas essa crítica não é direcionada somente a ele, tá? Pra quem tá cuidando aí das atualizações do Menegatti. Cara, pra que usar essa bermuda que tira totalmente a proporção de tronco e pernas? Escondendo essa região aqui, né, a bermuda no caso, o cara parece que tem uma perna extremamente curta, entendeu? E um tronco extremamente alongado, o que é péssimo pra ele. Tá, assim, tirando muito da beleza da estrutura dele, sabe? Sem falar que do ponto de vista ali de separação muscular, né, de volume, ele tá escondendo um ponto absurdamente forte, que sim, é o quadríceps, tá? Aqui é um canal sério, tá? Não tem piada de quinta série, a bermuda tá escondendo a região ali, a parte superior do quadríceps, né, do tensor da face lata, beleza? Porém, rapaziada, independente disso, tá? Se ele tá posando com essa bermuda e tá escondendo um pouco ou não, olha o nível de separação dos adutores do Menegatti, cara. Nem no dia do palco tem atleta que consegue isso, tá? E se o Menegatti conseguir unir essa nova base de perna dele, né, onde ele tá usando, obviamente, os adutores, com a postura mais reta, né, pra mostrar melhor ali o vasto lateral de trás dele, claro, né, pessoal? A região da dorsal vai ficar perfeito. Essa daqui é a execução de duplo bíceps de frente mais bonita do Menegatti? Obviamente não, né, pessoal? Já vimos ele executando essa pose bem melhor. Porém, com essa estrutura, com essa dorsal, com essas proporções, cara, esse arredondamento bizarro, cara, é impossível destruir o shape dele, tá? A verdade é essa. Não tem pose que tira a estética do cara. Assim, tem pose que diminui, sabe? Mas tirar não tem como. O cara tá fenomenal e na minha previsão, cara, na minha opinião, na verdade, pessoal, eu vou deixar isso aí para um próximo vídeo, tá? Eu tava falando aqui, dei um corte, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, beleza? Talvez não agora, né? Mas quando tiver mais próximo do campeonato eu faço uma previsão bem completa. Inclusive, pessoal, um cara que eu vou falar muito na minha previsão vai ser esse cara daqui, ó, Andrea Mamole. Essa foto aqui que ele postou tem alguns dias atrás, tá certo? Nem preciso dizer, né, que tá incrível, porque assim, a harmonia do físico dele parece piada de tão certinha, né, cara, que é. E o posicionamento dele pra poses é literalmente perfeito, tá? Nessa foto aqui, mano, nem se fala. Porém, pessoal, eu quero comentar sobre esse vídeo aqui que ele postou. Começando aqui pelo semi-relaxado de frente, e eu vou ser sincero com vocês. Eu não acho que ele vai ganhar, tá certo? Mas você aí que tá começando a acreditar que ele vai ficar no top 1, por exemplo, top 2, top 3, pode ficar tranquilo, tá certo? Eu te entendo. Não concordo, mas eu tô começando a enxergar quem tá vendo um favoritismo aí nele. Porque é inegável que o cara tá bem demais. Assim, não é a menor cintura do mundo nessa pose, mas é um semi-relaxado de frente muito estético e muito bem executado. É insano, cara, isso aqui. E depois ele faz aqui um duplo bíceps de frente, né? Como eu disse recentemente, tá? Se ele acertar o pico 100% nessa pose, pode ser muito competitiva, tá? É uma pose realmente muito boa quando ele tá ali 100% acertado em termos de condicionamento e funis, porque mesmo que ele não seja muito largo de frame, ele é extremamente balanceado. É nítido isso. E aqui, pessoal, na pose clássica, se a escolha dele, né, como pose de confronto foi essa daqui, eu digo a mesma coisa. Olha o arredondamento do braço, do antebraço, a proporção que tem com os ombros e o peitoral, a profundidade absurda do vácuo, né, cara? E ele consegue fazer do mesmo jeito no palco também, tá certo? E olha o posicionamento das pernas, tudo 100% utilizado. Por exemplo, assim, pessoal, quando eu trago o Sansulik, né, você pode observar, tá? Inclusive eu falei no outro vídeo, né? Ele tem um vácuo absurdo? Tem. Porém, qual é o problema que eu levantei? Cara, é fato, tá? Quando ele tá fazendo vácuo, ele tá com uma base de perna que não passa muita confiança.
ele tá sempre reto na pose, né? Você vê que ele puxa o ar de lá de dentro, né? Ele fica meio que desconfortável até pra executar o vácuo. E quando ele termina, né, cara, ele fica muito ofegante. E esse cara aqui não, tá? Além dele conseguir puxar o vácuo, né, de uma maneira que parece confortável de todos os ângulos, sempre que o cara termina, ele tá pronto pra fazer outro. Ele fica o tempo todo, independente da posição, com o vácuo absurdamente fundo e as pernas 100% ativadas. O cara é insano. Inclusive, pessoal, falando no abdômen, tá? Depois ele faz essa pose aqui, abdominais e coxas, e presta atenção na projeção do adutor dele nessa perna de trás. Olha isso aqui, mano. Separação muscular muito limpa, né? Uma projeção 3D muito grande dos adutores. Aí aqui de frente, né, você vê bastante detalhes no abdômen. Poderia ser um pouco mais denso, tá? Um pouco mais espesso, mas nada que vá atrapalhar. E novamente um vácuo bem aprofundado. E aí depois, rapaziada, pra finalizar, ele faz essa pose aqui. Gostei dessa expansão, tá? Só que assim, eu acho que o fato dele expandir tanto a dorsal, elevar tanto a caixa torácica, que acaba tirando um pouco da estética das pernas dele, sabe? O vasto lateral acaba sofrendo muito, né? Por conta da clara dificuldade que ele tem nesse tipo de execução. Não que ele não consiga posar bem, tá certo? Ele consegue, né? Só que é uma pose muito difícil. Ela é difícil, obviamente, pelo jeito que ele tá executando, tá? Porque ele precisa fazer desse jeito para deixar a parte superior mais imponente. Mas sendo honesto, é uma pose boa o suficiente que ele poderia, por exemplo, usar como uma segunda variação de pose clássica no confronto. E eu reforço o que eu falei recentemente. Não subestimo mais esse cara. Definitivamente ele pode fazer um estrago nesse Arnold Classic Ohio. E, cara, de todo mundo que tá atualizando, ele é o físico que eu tô assim, mais, tipo assim, sem saber onde ele vai ficar, entendeu? Ele e o Zanca, velho, tipo assim, são dois caras que podem surpreender muito, ou sei lá, não, vai, eu ia falar ficar top 6 não tem como, tá? Eu acho que no pior do cenário, os dois aí ficar dentro do top 5, é muito mais provável, né, cara, que o Sansolik fique lá no top 6, e sei lá, um top 3 aí, Matheus Menegatti, Mike Sommerfeld, Wesley Vriss, né? Não nessa ordem, tá certo? Mas imaginando, né, um cenário ruim pro Gabriel Zancanelli e pro André Mamoli, é top 4, top 5, sabe? Porém, eles têm chance de ficar tranquilamente no top 3, ou até mesmo de ser campeão, tá? Depende muito, obviamente, né, de como todo mundo vai se apresentar no dia do show. Até porque, como vocês podem ver, todos esses caras aqui que eu citei têm físicos de fato, né, cara, pra ser assim, coroado aí como top 1 do Arnold Classic Ohio. Mas aí, pessoal, eu queria saber a opinião de vocês, tá, referente a todas essas atualizações. Lembrando, suplementos de qualidade você encontra lá na Grove Suplementos. Não esquece, cara, deixa teu comentário, deixa teu like, que ajuda muito. Tamo junto, rapaziada. Valeu, é nóis.